meu querido Pai, grande mensagem, exatamente isso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Todos que perseveram são abençoados. A verdade é que a mensagem ela é bem simples. É impressionante o que acontece na vida de uma pessoa que simplesmente decide não desistir. Assim tem acontecido comigo e com tantos. Não há nada demais, apenas o fato de não desistir. Obrigada, Jesus. Obrigada por entender coisas tão simples, às vezes é tão simples que perdemos. Eu creio que muitas pessoas estão atrás de coisas complicadas porque elas não creem que coisas tão simples, parece não funcionar. Eu creio que tem muitas pessoas perdendo aquilo que é fundamental, mas por ser tão simples, ela acaba perdendo. Ó Deus, meu amado, eu entro na Tua presença nesta manhã com muita gratidão. Eu sempre sou grata ao Senhor, porque eu sei que do Senhor vem a vitória. O Senhor é um bom Deus e a sua bondade dura para sempre. Muito obrigada por tudo. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Infelizmente nós erramos, nós falhamos, mas nós cremos no Senhor. Perdoa-nos, passa do teu sangue sobre nós, sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Passa do teu sangue sobre a igreja, sobre todo o ministério, todos os nossos trabalhos, toda essa reunião. Que todos saiam daqui muito abençoados e renovados, e que sejam despertados e maravilhosamente abençoados em tudo. Que todos possam ver a sua glória e a sua manifestação. Ó meu Deus, venha com unção sobre cada um de nós. Derrama dessa unção e desse poder sobre nós. Assuma o controle dessa reunião e transforma vidas, mentes, corações. Transforma cada um aqui. Eu repreendo todas as obras do mal, setas e opressões, mentes dispersas, seja lá o que for, eu repreendo em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós, o teu sangue tem poder sobre nossas vidas, sobre este trabalho, sobre cada um de nós. Eu repreendo todas as forças do mal, eu repreendo inveja, olho gordo, maldade, pragas, rituais malignos, setas diabólicas. Eu desfaço agora em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre nós. Eu ordeno, saia toda opressão, no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Envia anjos poderosos para acamparem ao nosso redor. Nós precisamos desses anjos poderosos ao nosso redor. Assuma o controle deste trabalho. Manifesta aqui. Fala e transforma vidas. Que nenhum saia da mesma maneira, mas que vidas sejam completamente mudadas e abençoadas para a glória do teu nome. Nós chamamos muito Jesus e glorificamos o Senhor por tudo. Seja conosco. Nós chamamos. Nós queremos dizer que nós precisamos do Senhor para tudo, para estar aqui e aprender. Porque o que adianta receber uma mensagem sem que o Senhor a revele para nós? Nós precisamos da sua presença. Seja conosco, muito obrigada. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2016, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Sabe, Deus tem em todo lugar. Nós vemos desde o início da Bíblia. A vida que Deus tem para nós, quando nós falamos de uma vida, estamos falando de uma vida que vai além de uma vida de respiração. Eu estou respirando. E quando nós nos aprofundamos nisso,
nós vemos que é tão simples como quando eu orei na abertura, que acabamos perdendo se não prestarmos atenção. A vida com Deus, esse relacionamento com Ele, não é essa coisa, parece que tão complicada. Há necessidade de uma entrega. E então você vai poder, a cada dia, não precisa de pressa, porque não adianta ter pressa. Isso é uma construção diária. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, então nós descobrimos que nós podemos viver uma vida, a vida que Deus tem para nós, uma vida de paz, uma vida de alegria. É uma vida abundante. Só que, de repente, nós nos deparamos como se fosse uma selva para atravessar. E o que acontece com muitas pessoas? Elas não estão dispostas a seguir em frente. Essas selvas são hábitos. Hábitos que nós adquirimos durante uma vida inteira. Costumes errados, né? Uma mentalidade que, às vezes, você não consegue limpar da noite para o dia. Isso é certo. Precisa de uma determinação e de uma confiança em Deus, porque também tentar mudar a si mesmo vai resultar em fracasso. Você precisa de Deus para mudar. Você sozinho, você consegue, às vezes, até piorar as coisas. Ou essa mudança que você precisa, hoje eu não faço isso, amanhã eu não faço aquilo, depois eu não faço, de repente você volta, porque foi na carne. Então, você precisa mostrar uma vontade, uma entrega, aquela disposição em deixar Deus trabalhar você, e não desistir. Porque quando eu falo, e eu vou falar muito sobre isso, possivelmente é uma das coisas também que eu devo falar na caminhada solidária, porque às vezes quando nós olhamos para alguém que foi mais fácil para aquela pessoa, ou ela tem algo a mais, e a verdade é que não é nem uma coisa nem outra. É apenas uma decisão de não desistir e resistir, mesmo quando você escorrega, mesmo quando algo dá errado, mesmo quando parece que você não vai conseguir prosseguir naquilo, que você não vai conseguir nenhum resultado com aquilo, você decide, não, eu vou fazer novamente, eu vou insistir, eu vou prosseguir. Espera aí, essa selva que eu tenho que atravessar, de uma vida inteira vivendo de um jeito, uma mentalidade, hábitos, um comportamento, eu vou seguir, Deus vai me ajudar a atravessar isso. E eu sei que eu posso viver tudo isso que Deus me prometeu. Essa vida prometida pelo Senhor. Existe uma vida que nenhum mundano vai ter. Apenas os cristãos. Que é uma vida cuidada de forma extraordinária, preenchida, uma vida de paz, uma vida que traz uma alegria, uma segurança, uma confiança, que te traz esperança. E a esperança, ela te faz mais feliz, que te mantém com boas expectativas. Sabe, nem sempre foi assim. Mas, estudando a palavra,
eu fui aprendendo sobre, e eu não tinha ideia do quanto a minha mente era controlada pelo mal, o quanto o mal me controlava pelos meus sentimentos. Porque você pensa uma coisa, você logo acredita que é aquilo. Você sente uma coisa, de repente, ó, você lá se entregando àquele momento. Um dia, lendo a passagem da tentação no deserto, eu comecei a ver Jesus respondendo a tudo que o diabo falava, através da palavra. Então, o diabo disse, Jesus disse. O diabo disse, Jesus disse. Então, eu comecei a fazer a mesma coisa na minha vida. O diabo fala, eu sei quando o diabo está dizendo algo para mim. E eu respondo, não, não é assim. Eu respondo, não, não é assim. Não, não, assim, 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 não. Eu vou dando resposta. Não, o diabo fala e eu respondo, dizendo a ele que não, não é. Quantas vezes eu sabia, às vezes de manhã, isso muito acontecia de manhã, de eu estar ali, parece que é um momento onde você está com a mente meio em ponto morto, sabe, meio que, e de repente vinha tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E eu comecei a responder para o diabo. A verbalizar, a abrir a minha boca e dizer, não, isso não é assim, não, isso também não é assim, não, não, não. E é impressionante como você vai derrotando tudo aquilo. Mas muitos decidem viver de uma outra maneira. Aquilo que ele está pensando, que ele lá no fundo, ele sabe que não é assim. Mas por que ele não fica com o que ele sabe? Eu vivo dizendo isso, por que você não fica com o que você sabe? Por quê? Por que às vezes você tem mais consideração com o diabo do que com Deus? Muito mais consideração com o diabo do que com Deus, porque Deus fala com você, fala com você, fala com você, e de repente o diabo fala uma coisa, você já pende para aquela direção. Por que algumas pessoas se abatem tanto com tantas coisas? Porque até hoje elas não sabem quem elas são de verdade em Cristo. Elas não sabem, elas não receberam verdadeiramente o sacrifício da cruz. E é por isso que tem tantos cristãos dentro da igreja, vivendo uma vida muito diferente daquela vida determinada por Deus e conquistada na cruz do Calvário. Porque a pessoa, ela é submetida ao longo da caminhada a testes. E ela revela exatamente o que está dentro dela quando ela é testada de alguma maneira. Eu tenho estado muito preocupada com a condição dos cristãos nesse tempo, porque às vezes eu vejo os cristãos fazerem coisas, são pessoas que estão dentro da igreja. São pessoas que estão ouvindo a palavra. Porque elas fazem algumas coisas que elas já ouviram e elas não podem dizer que elas não sabem. Elas já ouviram. Elas não podem dizer, eu não sei isso. Porque a verdade é que muitos não acreditam realmente que é verdade. Muitos, apesar de já terem lido e dizerem, eu creio, não creem. Porque crer significa se comprometer altamente.
Fé significa compromisso. Então, por que muitas pessoas, mesmo dizendo que creem, elas creem, mas elas vão lá e agem de forma diferente? Porque elas não creem. Porque quando você realmente crê, você se compromete altamente. Você não pode, você não consegue viver da mesma maneira. Aqui tem um homem, em 2 Reis 5. Vamos ler essa história. Bom, eu não vou falar muito do Naamã, porque você deve conhecer muito bem a história do Naamã, aquele sírio, um homem importante no seu país, que tinha lepra e foi para Israel em busca da cura. E aí, quando ele chegou até o Eliseu não deu a ele o que ele queria, e ele foi embora furioso, mostrando o seu orgulho, até porque que ele era leproso fisicamente. Até que 2 servos falaram com ele que aquilo era um absurdo, ele perder algo como ele estava perdendo por causa de nada, etc. E ele voltou, se humilhou e mergulhou no Jordão as 7 vezes, etc. Ele queria presentear Eliseu. Mas Eliseu, o próprio não do Eliseu, mostra aqui para nós, nos dá uma lição, eu recebo isso como uma mensagem, porque aquele homem estava sempre, ele procedia, é visível dessa maneira. Ele mandava e ele comprava as coisas. Então, não te devo nada, eu pago também. O Eliseu queria dar a ele uma lição diferente, uma visão de que ele tinha recebido um milagre do Senhor através da obediência, da fé. E que ele não tinha que pagar nada por isso. E ele não quis receber nada, apesar dele insistir. Ele tinha um servo que estava sendo treinado por ele como um servo chamado Geazi, como ele foi treinado pelo Elias. Um dia o Elias lançou o espírito sobre o Eliseu. O Eliseu, diferente do Geazi, Eliseu tinha uma vida estabelecida. Ele tinha um patrimônio, ele tinha gado, equipamentos de arar, terra, família. E quando o Elias lançou a fé sobre ele, a capa, ele imediatamente abriu mão de tudo aquilo, que parecia ser era a vida dele, para seguir algo desconhecido. Era um chamado. Ele não foi oferecido nada a ele. Muito pelo contrário, ele se desfez de uma vida para seguir algo assim, como que... A verdade, a palavra é essa, é o desconhecido, porque aqui eu sei o que eu tenho, e aqui o que eu vou ter, o que eu vou viver, como eu vou viver. Ele creu em Deus e ele seguiu. Ele pagou um preço alto. Será que teve momentos que ele não teve vontade de desistir? Será que pensamentos não passaram pela cabeça dele, como na minha, na sua? Vários, mas ele foi até o fim. E no final das contas, o Elias disse a ele: eu quero lhe dar algo, o que você quer? É interessante o pedido que ele fez, exatamente dentro do propósito dele. Eu quero porção dobrada do que você tem. Ele não pediu nada fora do propósito da vida dele, porque ele sabia que o que ele precisava não era de dinheiro, nem de poder, nem de fama, ele precisava de unção. Ele precisava de poder para fazer algo para o reino de Deus. Esse era o propósito da vida. Já que ele abriu mão de uma vida para seguir um destino diferente daquele em que ele estava, que certamente era o destino dele. Ele apenas se colocou no destino. Ele foi colocado no destino dele. E ele abriu mão e foi treinado, e até no último momento ele não recuou. E ali ele foi treinado certamente para tudo isso, esse processo da vida.
mudanças de hábitos, de mentalidade, aprender a lidar com as coisas de Deus. E ele não recuou. Chegou a hora dele formar um discípulo. A Bíblia não fala que Eliseu tinha tido já um discernimento sobre a pessoa que estava do lado dele. Mas a verdade é que o homem que estava do lado do Eliseu não tinha nada a ver com Eliseu. E a verdade é que aqui você vê um rapaz que apenas revelou o que estava dentro dele. A mente dele nunca foi renovada, apesar de estar no lugar certo, com a pessoa certa e teoricamente fazendo a coisa certa. Mas ele não havia mudado internamente. Quem olhava para o Geazi era uma boa pessoa. Mas quando ele foi testado, ele revelou o sujeito ganancioso, carnal, mentiroso. Ele agiu de forma vergonhosa. Ele envergonhou a Eliseu e o reino de Deus. Porque ele estava no lugar certo. Ele estava com a pessoa certa. Ele estava obtendo as informações certas. Teoricamente fazendo certo, mas não havia nada certo dentro dele. E é isso que cada um tem que entender. Não basta estar no lugar certo, com a pessoa certa, ouvindo as coisas certas. Teoricamente, eu faço a obra. Então, teoricamente, estou fazendo a coisa certa. Mas se lá dentro, você ainda não é uma pessoa diferente, o seu interior não mudou, a qualquer momento vai revelar a sua verdadeira pessoa, o seu verdadeiro eu. Então, eu me preocupo com essa imagem, essa casca que muita gente vive uma vida e passa por todo mundo que não tem discernimento como espiritual, ou às vezes o próprio Deus não revela, eu não sei, não fala que Deus havia revelado a Eliseu o caráter deformado de Geazi. Talvez Deus não quis revelar, não sei, talvez Deus quis dar uma chance a ele, eu não sei. Eu não tenho essas respostas, mas a verdade é que Geazi não tinha nada a ver com Eliseu que havia sido formado por Elias. Ele era uma decepção. Por quê? Se ele teve tudo. Eu também faço essa pergunta, por quê? Que algumas pessoas, mesmo tendo tudo, optam por não mudar internamente. Por que elas cedem para todos aqueles pensamentos e sentimentos e mantêm aquele caráter deformado e não mudam os seus hábitos? Por quê? Se Deus está aí, Ele não faz acepção de pessoas, Ele está disposto a fazer o mesmo, transformar vidas. É o que ele mais quer. A Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Que Deus não faz acepção de pessoas, de maneira nenhuma lançarei fora. Qual é o maior interesse de Deus? Nos ajudar nas mudanças. Deus está o tempo todo aberto a nos ajudar nessas mudanças. Por que muitas mudanças não acontecem? Não é por causa de Deus. Porque Ele não lança fora, Ele está totalmente disposto a ajudar você, a me ajudar. Eu não teria conseguido mudar, tem um longo caminho a percorrer, mas eu não teria conseguido as mudanças que já consegui sem a ajuda de Deus. Mas uma coisa, eu não sei nem quantas vezes eu orei com a boca no pó e disse: Deus, eu humanamente não consigo, principalmente as coisas voltadas para o meu temperamento. Eu dizia, eu não consigo humanamente, eu não consigo, mas eu digo ao Senhor que eu quero. E tudo que depender de mim, eu vou me esforçar.
eu vou atravessar essa selva, e eu vou viver do lado de lá, e eu sei tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Humanamente eu não consigo, Deus, mas eu quero. Eu humanamente, eu olho para mim, eu não vou conseguir fazer, mas eu quero. E eu vou me esforçar. Então ele teve tudo. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele. Essa frase sempre martela a minha mente. Como pode? Eu tenho tudo que eu preciso, mas eu juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele, para ver se eu ganho alguma coisa. Sabe, toda vez que você estiver atrás de alguma coisa, lembra que você tem tanta coisa, que talvez o diabo está cegando o seu entendimento e não está deixando você ver que você tem tudo que você precisa, e você está correndo atrás de alguma coisa que você não precisa, e talvez você vai conseguir algo que você não quer. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, deles 35 quilos de prata e 2 moedas de roupas finas. Olha a criatividade para inventar uma história mentirosa. Eliseu havia dito: não quero nada, para o Naamã. Ele parou e disse assim: o Eliseu não podia ter feito isso, ele tinha que ter pego alguma coisa dele, aí eu vou correr atrás dele, eu vou conseguir algo. Eu vou conseguir alguma coisa, eu vou correr atrás dele para ver se eu consigo alguma coisa. Chegou lá, contou uma mentira, colocou o nome do Eliseu numa mentira, falou que o Eliseu tinha mandado ele ir pegar para uns profetas que haviam chegado lá e que precisavam de roupas e isso e aquilo. E ele contou, ele fabricou uma história que nunca existiu. Eliseu era um homem altamente convicto, firme. E ele não pensou em colocar o nome do Eliseu numa mentira. Mas tem gente que não pensa. Ele colocou o nome do Eliseu numa mentira. Ele inventou uma mentira. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse, colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina, onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa, mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. Mais uma mentira. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento. Eliseu não disse que não podia, mas não era o momento. Você acha que... Eu fico imaginando, então, a decepção do Eliseu, porque eu sei como funciona isso. Às vezes você tem alguém com você, que você quer acreditar que aquela pessoa é íntegra, é correta, você quer tirar o melhor das pessoas, e de repente, você vê o quão perversa ela é. Eliseu disse: não era o momento, porque há momento e momento. Não era o momento, não era a mensagem que eu queria passar para esse homem. Não era o momento, esse não era o momento. Há momentos e momentos, mas não era o momento. Eu vou correr atrás dele para ver se eu consigo alguma coisa. Assim está um monte de pessoas têm vivido assim. Eu vou
A minha vida aqui está muito chata, sabe? Eu estou cuidados, estou dentro de um grande projeto, eu tenho tudo o que eu preciso, mas eu vou correr atrás de alguma coisa. Atrás de um relacionamento que não é o momento, eu não preciso. Atrás de um dinheiro que não é o momento, eu não preciso. Oh, mas todo mundo precisa de mais dinheiro, mas talvez esse dinheiro vai ser bênção para você. Tem coisa que não vai ser bênção. Eu vou correr atrás de uma coisa, de ouvir alguma coisa. Você vai ouvir alguma coisa que talvez vai te contaminar, como contaminou a Eva, e derrubou ela. E o marido. Você quer ouvir? O diabo tem muito para falar. Ele quer falar, ele vai ter muito, ele vai usar pessoas para falar. Sabe quem vai perder com isso? Você. Eliseu não perdeu. Quem perdeu foi Geazi, que alterou o destino dele para sempre, por causa de nada. Ele não precisava daquelas 2 mudas e prata e não sei o que. Ele precisava, era permanecer no lugar em que ele estava, servindo a Deus. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. O que eu entendo muito bem de Deus, às vezes uma pessoa começa a ter um pouco de notoriedade, ela não está na hora dela ter. Quando você começa um processo de restauração na vida, tudo que você precisa é ficar quietinho no seu canto, vivendo sua restauração, até a hora que Deus achar que é o momento certo de te promover. Eu lamento quando algumas pessoas elas começam a viver a glória de Deus e logo elas esquecem do propósito. O propósito não é uma autopromoção, o propósito é ter a sua vida mudada e o nome do Senhor ser glorificado. A sua vida é restaurada e o nome do Senhor glorificado. É isso, sabe? Algumas pessoas, elas não podem, nem podem, em determinado momento da vida, e eu vou falar por mim, dependendo da promoção, vai ser uma desgraça na vida dela. Tudo que ela precisa, quando você está vivendo um processo de restauração, você não precisa de nenhuma notoriedade, você precisa ficar quietinho com Deus, vivendo a sua restauração, se estruturando, porque às vezes você acha que você está pronto, e você não está. Às vezes nós vemos uma pessoa, eu me lembro de uma pessoa, um dos melhores talentos que eu já encontrei, que não perde, de verdade, era para esse rapaz ser um dos maiores cantores gospel desse país. Ele tinha um talento extraordinário. Eu me lembro, ele tinha vício de drogas e muitos problemas. Nós demos oportunidade a ele e tal, e ele tinha muito talento. O que logo aconteceu? Os convites. Enquanto eu estava, no tempo em que eu estava no interior, eu julgava que ele não estava pronto para a notoriedade. Ele precisava simplesmente viver a restauração dele. A ideia de que ele estava pronto para aquela restauração era um grande engano. Ele estava restaurado, mas longe de estar pronto. Ele estava vivendo um processo na vida dele, em que tudo o que ele precisava era ficar quietinho, sabe? Sem notoriedade, ali, cantando, exaltando o nome do Senhor, sem nada. Depois eu vim, e então, as pessoas pediam, e então, ele começou a ser liberado para sair, ele começou a achar que ele era muito. E resumindo, ele foi em busca
ele foi correr atrás de alguma coisa. E ele perdeu tudo. E talvez até, porque esse eu já não posso afirmar agora, mas tudo leva a crer que até o grande talento, a unção que tinha. A vida dele teria sido incrível se ele tivesse dado tempo ao tempo. Às vezes eu digo às pessoas, mas por que eu não posso isso e aquilo? Você acha que você está pronto, mas você não está. Quando você for testado, pode ser que você tome um outro rumo. E você perca tudo da sua vida que era para ser grandioso. Mas o que acontece com o ser humano? Ele não sabe ficar lá quietinho. Eu sou servo do Eliseu, eu vou dar tempo ao tempo, eu estou sendo treinado, eu não preciso disso agora, deixa eu ficar quietinho. Tudo que eu preciso é aprender tudo aqui, para depois Deus me erguer na hora certa e me promover, como foi no tempo do Elias. O Eliseu ficou lá, ele era um servo quietinho. Quem era o profeta? Era o Elias. Até que chegou o dia que Elias foi levado e Eliseu o assumiu, e ali Deus começou a honrá-lo e a promovê-lo. Deus não teria levado Elias se o Eliseu não estivesse pronto. Mas o Geazi, ele não estava pronto para nada, para nenhuma promoção. Ele tinha que ficar quietinho lá aprendendo. Eu estou me fazendo entender? Ele tinha que ficar lá quietinho, aprendendo. Às vezes a pessoa acha que ela tem, que ela pode, que ela está pronta, que ela está. E aquilo vai ser a desgraça da vida dela. Porque às vezes tudo que você precisa é ficar lá quietinho com Deus, aprendendo tudo com Deus, crescendo. Não é hora de falar, não é hora de título, não é hora de... Não era o momento aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra do Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Não é momento, às vezes você acha que é um momento, eu estou pronto para isso. Você não está. Você é testado e você não está. Não está, porque quando ele foi testado, ele mostrou que o propósito da vida dele não era ser o sucessor de Eliseu e talvez ter até porção tripla. Ele não via aquilo como algo grandioso. Como o que aconteceu com esse rapaz. Ele tinha muito talento, mas de repente ele não viu mais tocar. Quietinho ali, no tempo certo, Deus poderia levantá-lo. Ele não viu isso mais como grande vantagem. Porque as pessoas começam a dizer, nossa, como você tem isso, nossa, você vai arrebentar aqui, nossa, você vai fazer isso aqui, nossa, você vai dar conta disso, nossa, e a pessoa se ilude. E as mesmas pessoas que disseram que ele ia explodir, não puderam ajudar depois. As mesmas. Quem pôde ajudar depois? Ninguém. Porque assim, quando você sai do propósito, é aqui que você tem que estar. É aqui. Fica quieto, aprende o que você tem que aprender. Para de viver correndo com pressa, passando na frente de Deus, correndo atrás de alguma coisa, e correndo atrás, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Você quer, eu não estou impedindo você, nem dizendo para você não buscar, não orar, continue orando, continue buscando e dando condições a Deus, mas deixa Deus fazer na hora. Que adianta agora você ter lá na sua tenda, lá escondido, 70 quilos de prata e não sei quantas mudas de roupa, e agora leproso com seus descendentes para o resto da vida.
Eu tenho certeza que ele nem voltou para pegar a prata, nem voltou, porque agora não significava mais nada. Ele perdeu o que ele tinha, a oportunidade de ser o sucessor do Eliseu. Ele mostrou que ele não estava no propósito, ele revelou o que estava dentro dele. Ele nunca, possivelmente, realmente esteve interessado em ser o sucessor do Eliseu. O Eliseu foi apenas assim, estar com Eliseu, porque quem era Eliseu? Eliseu era um homem importante no país, a maior autoridade espiritual. Então, ser o servo do Eliseu, ainda que ele não fosse além disso, já era algo muito grande. Mas ele não via, ele acostumou com Eliseu, ele já não via quem era o Eliseu, ele não via o lugar em que ele estava, ele não via nada. É este o mal das pessoas. Às vezes ela não vê tudo que ela tem, e ela sai correndo atrás de alguma coisa que ela não precisa. E um dia ela acorda, até sem a unção que ela tinha, sem o talento que ela tinha, sem tudo aquilo que ela tinha. Ela tinha tanto e de repente, ele tinha. E agora? Agora ele tem uma lepra que ia passar para os descendentes dele. Porque ele não se contentou em estar no lugar certo, com a pessoa certa, com o propósito certo, fazendo a coisa certa, aguardando o tempo de Deus. Ele mostrou que ele não tinha o caráter de Deus, ele não tinha o que Deus busca num ser humano para poder promovê-lo. Ele foi capaz de mentir, de enganar, de usar o nome do Eliseu. Ele não se preocupou com a imagem do Eliseu que havia dito não e agora vai e ele usa e diz, usando o nome do Eliseu, que Eliseu tinha mudado de ideia. Ele não se preocupou em nada. Ele só, egoísta que era, materialista, carnal, ele só se preocupou com aquilo que ele queria. Eu quero alguma coisa, eu quero alguma coisa, eu quero alguma coisa. Eu quero, é igual aquele dia que você acorda, e o diabo lança na sua mente. Nossa, sua vida está tão chata, olha que vida. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa fazer. Sendo que você devia responder para o diabo e dizer, minha vida é maravilhosa, diabo. A minha vida é abençoada, eu tenho paz, eu tenho vida. Eu posso ainda não ter isso aí, porque não é o momento, porque quando chegar o momento, Deus vai me dar, diabo. Entendeu? Mas eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, estou dentro do propósito. E sabe de uma coisa, diabo? Quando a gente faz, você não entende disso, né? Verdade, você não entende. Porque você fez tudo errado com a sua vida, você está lá em Apocalipse, que você está condenado ao lago de fogo e enxofre. Por que você não fala isso para o diabo? Você nunca fez nada certo. O que você fez certo? Você é mentiroso desde o princípio. Aí você desgraçou com a sua, quer desgraçar com a minha. Foi com essa mentalidade que eu preciso fazer alguma coisa. Ser o querubim mais famoso do céu não dá mais. Eu quero ser como Deus, eu quero ser mais que Deus. Virou o diabo. Virou o diabo. Então, o diabo tinha tudo. Mas não foi o bastante, ele tinha que correr atrás de alguma coisa. Ele disse, eu serei, eu vou colocar o meu trono acima do trono do Altíssimo. Eu vou ser mais do que Deus. É aí que as pessoas começam a fracassar. Tudo o que ele tinha que fazer, se sentir honrado por ser tão importante e tão glorioso. Mas ele não via mais aquilo como vantagem, ele queria mais. É como ele convenceu a Eva. Eles tinham tudo o que eles precisavam. Tudo o que eles precisavam. Mas ele convenceu ela que ela precisava de mais alguma coisa, a árvore que Deus falou para não comer.
Então o diabo vem e ele convence, ele quer convencer as pessoas de que você precisa de uma coisa que Deus disse para você não. Ele vem e diz para você que você precisa de algo que Deus disse não. Talvez não é um não para sempre, mas é um não para o momento. Às vezes não é um não para sempre, é um não para o momento, não é o momento. Tem muita coisa na minha vida que hoje é o meu momento, mas que antes não foi, e que coisas que vão acontecer que ainda não é o momento de acontecer. E cabe cada um de nós entender, esse não é o meu momento. Tem coisa que Deus não tem de jeito nenhum, mas tem coisa que Deus não tem para aquele momento. Mas uma hora vai chegar. O Eliseu disse, não é o momento. Ele não disse, você nunca vai poder ter. Ele disse, não é o momento. Ainda mais você fazendo as coisas da maneira que você fez. Como é que ele fez as coisas? À base de mentira, de engano, de falsidade. Você acha que alguma coisa nessa vida, sendo feita dessa forma, vai dar certo? Não. Vamos lá. Mateus 5,37 diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Na mensagem diz, diga apenas sim e não. Quando vocês manipulam, diga manipulam. As palavras cometem um grande erro. Em Apocalipse 21, 27 diz, nela, na cidade santa, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Na Amplificada Clássica diz, mas nada que contamine, profane ou que seja sujo, jamais entrará nela, nem ninguém que cometa abominações, imundícies, detestáveis, coisas moralmente repugnantes, ou que praticam a mentira. Mas somente aqueles cujos nomes estão registrados no livro da vida do Cordeiro. Vamos continuar, Apocalipse 21, 8. Mas os covardes... Eu posso ler até na atualizada, que dá mais detalhes, mas quanto aos covardes e imorais, que são desprovidos de caráter e integridade pessoal, descrente e abominável, os homicidas, os feiticeiros, com drogas intoxicantes, os idólatras e ocultistas, que praticam e ensinam falsas religiões, e todos os mentirosos que conscientemente enganam, distorcendo a verdade, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Covarde. Já discorri sobre isso várias vezes. Incrédulos. Você está aqui, eu creio. Bom, se você realmente crê, se o Geazi realmente cresce, você acha que se ele realmente cresce, que tudo que ele estava vendo era verdade, ele faria o que ele fez? Não. Então, por que ele fez? Porque ele é aquele engano, o engano da mente. Ele se convenceu de algo, mas ele não cria. E mais, o engano de novo. Aquele engano do coração, comigo é diferente. Comigo vai acontecer diferente. Por que a Eva foi contra o que Deus, deu mais credibilidade ao diabo do que a Deus? Teve mais consideração com as palavras do diabo do que com Deus, que havia feito tudo, dado a vida, dado o lugar, dado tudo. Porque é o engano, comigo vai ser diferente, comigo não vai acontecer assim, comigo vai dar tudo certo. É aquela sensação da impunidade, vou terminar diferente, Deus vai me tratar diferente, ou eu vou sair tão melhor disso,
que vai valer a pena. Eu vou sair muito melhor disso, eu preciso disso, eu preciso desse fruto. Não, você não precisa desse fruto. Você precisa de paz, você precisa de alegria, você precisa da bênção de Deus na sua vida, é disso que você precisa. Aquele rapaz que cantava com um talento extraordinário, porque a gente sabe que algumas pessoas cantam e algumas pessoas têm um talento. Elas têm o dom. Elas nasceram com esse dom. Foi dado a elas esse dom. Deus deu a elas. Ele tinha. Mas o que ele precisava era de fama, notoriedade, naquele momento da vida dele? Não, ele precisava ficar quietinho, fazendo a obra de Deus, cantando, encantando as pessoas, cheio de unção e tal. Era isso que ele precisava. E no tempo certo, com seu interior mudado, seu caráter transformado e enraizado verdadeiramente em Deus, então Deus poderia levantá-lo. O Geazi, ele precisava ficar lá aprendendo tudo e tendo paz. A Eva precisava ficar quietinha no canto dela, comendo de tudo, desfrutando de tudo. E larga essa árvore, isso não é para mim. Era para ela olhar para a árvore e dizer assim, não, isso não é para mim. Deus disse que isso não é para mim, então não é para mim. Sabe quando Deus vem e diz assim, isso não é para você. Isso não é para você. Tem coisa que Deus diz, a árvore nunca ia ter um momento, então não é para você, isso não é para você. Para Geazi não é o momento. Então eu tenho que saber, eu sei, eu tenho total consciência do que é para mim e o que não é para mim. Então eu sei, eu olho para algumas coisas e digo, não, isso não é para mim. Às vezes a Thalita traz alguma roupa, uma coisa para mim, para eu experimentar. Não, essa roupa não é para mim. Você sabe que não é para mim. Isso não é roupa para mim. Isso não é sapato para mim. Isso não é lugar para mim. Isso não é para mim. Eu sei que isso não é para mim. Tem coisa que eu sei que não é o meu momento. Não é momento de eu ir atrás disso agora. É momento de eu ficar quieta, eu preciso de paz, estar com Deus, aprender o que eu tenho que aprender, e na hora certa Ele vai fazer isso. Não é para mim. Não é para mim. Se você não entende as coisas, o diabo vai te convencer que você precisa daquela árvore, do fruto daquela árvore, desesperadamente. E você tinha que responder para o diabo, não, você já fez isso. Antes, com a sua vida, com a vida da Eva e de tantos outros, você não vai fazer com a minha. O diabo te convence que está lá com Eliseu, quietinho, aprendendo, vivendo o seu momento de paz, não é bastante, ai, que vida chata, ai, nossa, precisa um pouco de emoção, precisa de alguma coisa, precisa fazer alguma coisa na sua vida, ai, não sei, sabe, eu não sei, preciso fazer alguma coisa, cuidado com essa alguma coisa, você pode pegar uma lepra para o resto da sua vida, você pode pegar um problema para o resto da sua vida. Incrédulos. Você diz que crê. Não, você não crê. Se você não obedece, você não crê. Você diz que crê, mas você não crê. Você lê, mas eu estou lendo para você, mas você não acha que é bem assim. E o que está por trás desse pensamento? Um engano. O diabo está dominando a sua mente, o seu coração, de uma tal maneira que ele está te enganando, te convencendo de uma mentira. E você, mesmo lendo que é verdade, você está crendo que não é bem assim. A palavra de Deus não é verdade, é a verdade. Por que você ainda faz, então? Por que você mente? Por que você está correndo atrás de alguma coisa que você não precisa? Por que você está caindo nos mesmos erros? Ou então, os depravados, os assassinos. Você sabe que falta de perdão te coloca numa situação de assassino. Você sabe, você já leu isso, você sabe que isso não... Que ódio faz com que você esteja
aqui, ó, é como pecar, esse pecado. Você é um homicida, se você odeia. Imoralidades sexuais. Você acha que a palavra de Deus vai mudar? Não, ela não vai mudar. Que Deus vai fazer uma concessão, que Ele vai te entender. Esse é o maior engano. O diabo chega e diz para as pessoas, Deus te entende. E você para e diz, é mesmo, Deus me entende. Quando você deveria virar para o diabo e dizer, diabo, Deus não me entende. Eu sei que foi você que falou isso. Ele não me entende. Ele não entende quando eu passo por cima da palavra dele. Ele não entende quando eu estou passando por cima de algo que ele falou. Os feiticeiros, você sabe que não é só quem faz feitiçaria, quem está em rebelião. Você está aqui na igreja, você está em rebelião. Você está no trabalho, você está em rebelião. Você está na sua casa, está em rebelião. Está em rebelião. Você sempre tem um ato de rebeldia, de você quer contrariar. E porque será que é bem assim? Quem vai perder com isso? No final, quem perdeu? Quem perdeu foi o Geazi. O Eliseu continuou a vida dele normal. No final, para você ver o tanto que Eliseu era um homem de Deus e nada alterou. Quem perdeu foi o Geazi. Ele já tinha morrido. Aí eles jogaram um homem na mesma cova em que ele estava. Quando o corpo desse homem, esse homem estava morto. Quando o corpo desse homem entrou em contato com os ossos do Eliseu, ele ressuscitou imediatamente. Até os ossos daquele homem tinham unção. Até os ossos. Aí alguém para assim, eu queria tanto, mas tanto a fé do Eliseu. Eu queria unção até nos meus ossos também. Tá bom, então você quer? Eu quero, bispo, mas eu quero. Como eu quero. Então vamos voltar lá atrás, quando Eliseu tinha uma vida. Tudo começa assim, você abrindo mão, você renunciando, você esperando, você dando mais entregas, sacrifícios, renúncias, entrega, mais perseverança. Já chegou a hora de eu assumir o lugar do Elias? Não, ainda não, meu filho, eu tenho que esperar um pouquinho mais um pouco de entrega, mais um pouco de sacrifício, mais um pouco de perseverança. E aí, na última hora, o que você quer antes de eu partir? Eu quero porção dobrada do seu espírito. O homem sabia pedir. Aí o Elias falou para ele assim, você pediu uma coisa muito difícil, porque para você conseguir isso, você tem que estar comigo na hora certa. Quer dizer, se ele fosse fazer xixi, e Deus buscasse o Elias, e ele ficasse sem a unção dele depois de anos. Então, você imagina o nível de vigilância e de atenção do Eliseu, para não perder nada, a qualquer momento eu posso receber. Olha a expectativa, olha a grande expectativa, a qualquer momento eu vou receber a porção dobrada, a qualquer momento, não posso perder nada. Atenção, vigilância, a qualquer momento, não vou me distrair por nada. Chegou a hora. Talvez não foi num dia, não foi no outro, até que chegou um dia em que aqueles carros de fogo, aquele movimento espiritual estrondoso aconteceu e foi tomando Elias e levando Elias, e a capa caiu, e ele pegou a capa e pegou a unção. Mas foi um longo tempo, sabendo não é o meu momento ainda. Eu tenho que aguardar, eu tenho que aprender, às vezes eu acho que eu estou pronto, não estou. Por que no caso do José, depois de ele ter ficado na casa do Potifar, foi parar na prisão para não pecar, e ficou lá, ele resolveu o problema do copeiro, e o copeiro, ele disse, lembra, e ele insistiu, olha, quando você chegar perto do faraó, lembra de mim, o copeiro esqueceu dele. Por que o copeiro esqueceu dele? Você acha que se Deus quisesse que o copeiro lembrasse dele, ele não tinha lembrado? Claro que sim. Por que sumiu da memória do copeiro?
Eu creio totalmente que ele precisava desses mais 2 anos na prisão. Ele precisava de mais 2 anos lá. Alguma coisa precisava ainda chegar para quando Deus o promovesse, ele não tivesse fracassos. Ele não tivesse que voltar ao ponto de partida. E talvez nunca mais se levantasse. Mas aqueles 2 anos foram necessários. A gente não quer, só que eu tenho certeza que quando José estava vivendo tudo o que ele viveu, ele deve ter agradecido por todo o processo, e talvez, em alguns momentos, ele deve ter pensado, puxa, eu ajudei o copeiro me esqueceu, nem lembrou de mim. Aí, certamente depois ele entendeu tudo, por que o copeiro esqueceu. Ele entendeu tudo, e certamente ele deve ter muitas vezes dito para Deus, obrigada, porque realmente há 2 anos atrás eu não estava pronto, obrigada, porque não era a hora mesmo, tudo que eu tinha que fazer é ficar quietinho lá no calabouço, fazendo meu trabalho na prisão, aprendendo o que eu tinha que aprender, crescendo, me submetendo ao que eu tinha que me submeter, trabalhando o que precisava ser trabalhado. Eu creio que depois de tudo, ele deve ter olhado e visto aquilo que eu, você, muitas vezes vimos também. Oh, meu Deus, como o Senhor sabe trabalhar. Que bom que eu não acelerei processos. Que bom que eu esperei pelo Senhor. Às vezes a gente acha muita coisa. O José não fez a besteira da Eva e a besteira do Geazi. Ele esperou o tempo certo. Outro que esperou o tempo certo foi Davi. Então, quando você lê aqui, tudo isso que nós lemos, o idólatra, por exemplo, o avarento, avareza é como pecado de idolatria, iniquidade, arrogância, autopiedade, tudo é como pecado de idolatria. Rebelião como pecado de feitiçaria. Então, você já leu. Você sabe tudo isso. Por exemplo, dentro do meio, nós somos de um país, nosso país é um país católico, de formação católica. Então, você vê o que aconteceu nesses 40 anos da customização. Essa customização, essa necessidade do uso de brindes, das pessoas virem para pegar algo e se agarrar a algo. Isso, a raiz disso, está na formação de todos nós, na formação espiritual do país, que é a idolatria. A idolatria. Então, quando se faz uso disso, quer dizer, se eu botar a imagem de um santo católico no altar, você não vai aceitar. Mas se eu der, que tem o mesmo efeito, um brinde para você se apegar, e crer nisso, você vai, na tua cabeça é um engano, você vê como o diabo trabalha, é um engano, você desvencilha, você consegue dissociar uma coisa da outra. Então, se eu colocar uma imagem de um santo católico e vários brindes para você, você vai dizer, não, isso é uma coisa, essa é outra coisa, mas o fundamento é o mesmo. O fundamento é o mesmo. Aí você diz assim, não, mas eu não adoro isso aqui. Você fala com muitos católicos, os católicos também falam assim, não, mas eu não adoro. Eu só respeito, mas eu não adoro. Porque eu acho que é sagrado. A mesma coisa uma pessoa vai dizer assim, não, eu só peguei isso aqui, eu não adoro, mas para mim tem uma unção, né? Porque ele foi consagrado, ele é santo, ele é consagrado, ele...
só muda, mas você vê que é um engano. A gente é enganado e não vê. Aliás, o tempo todo tem enganos mil e às vezes a pessoa não vê. Ela não está vendo. Que ela está sendo enganada de várias maneiras. E a mentira? Não, Deus entende essa mentira, porque é essa mentira. Não, Deus vai me entender aqui. Deus não vai te entender. O mentiroso não vai herdar o reino dos céus. Ainda em 22:15 de Apocalipse, vou ler na atualizada. Ficarão de fora os cães, os ímpios, os impuros, os de baixo caráter moral, que são chamados cães. Eles agem de uma forma tão irracional, que você fala, essa pessoa não é certa. De tão depravada, de tão... O baixo caráter moral. Ele é tão impuro. Os feiticeiros, com suas drogas intoxicantes e artes mágicas. As pessoas imorais, os pervertidos, os molestadores, os adúlteros, e os homicidas, e os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira, o engano. O que nós lemos? Na cidade santa não entra o quê? Nem engano, nem coisa vergonhosa. Todo aquele que ama e pratica a mentira. Aí você fala, bispo, alguém ama a mentira? Gente, tem gente que é apaixonado pela mentira. Às vezes eu ouço umas pessoas que se dizem de Deus, mentirem sobre coisas que é de você chocar, de você parar e dizer assim, como é que uma pessoa inventa uma mentira desse jeito? É só você ir para o Geazi. O Geazi, ele fabricou uma mentira. As pessoas fabricam mentiras. Elas falam coisas assim que você fala, e elas fazem. Imagina o Geazi chegando como um pobre coitado. Olha, o meu Senhor, sabe, chegou uns profetas, uns discípulos de profetas, e ele quer muito ajudar, e o meu Senhor, ele fez uma história, que o homem falou, não, leva muito mais, não, claro, eu tenho prazer em ajudar, era tudo mentira. Mas aquilo serviu para quê? Para a desgraça dele. Ele pegou uma lepra para a vida dele e para os descendentes dele. Aqui em Marcos 9:42 diz assim, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, é muito bom quando você lê aqui na mensagem, que diz assim, ó, mas quem prejudicar esses que são como crianças, intimidando-os ou tirando proveito da simplicidade deles, logo irá desejar nunca ter feito isso. Seria melhor jogar-se no meio do mar com uma pedra amarrada no pescoço. Você sabia que se for para você escandalizar, viver como um cristão que escandaliza, é melhor você amarrar uma corda no pescoço e atirar em alto mar? Você sabia que se você for agir de forma escandalosa no Evangelho, impura, escandalosa, enganosa, é melhor você amarrar uma corda no pescoço e atirar em alto mar? Olha só a continuação dessa palavra. Se a sua mão ou o seu pé os atrapalha na caminhada com Deus, é melhor cortá-los e jogá-los fora. É preferível viver mutilado ou aleijado do que ter 2 mãos, 2 pés que o levem para a fornalha do fogo eterno. Se o seu olho desvia sua atenção de Deus, arranque-o, joga fora. É preferível viver com apenas um olho do que ter uma visão perfeita no fogo do inferno. Você vê que
Obedecer a Deus é tão mais importante, está no lugar certo que Deus mandou você estar, que a Bíblia chega a dizer, ó, se for para você entrar perfeito e com a visão e normal, perfeitinho no inferno, entra aleijado no céu, que é melhor para você, você ganha mais. Você ganha mais. Não é à toa que a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Gente, por favor, eu quero que você tenha em mente que eu comecei dizendo, Deus tem uma vida excelente para nós. Mas não à base de desobediência, não à base de falcatruas e coisas enganosas e mentirosas. Não, 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 não. Ele tem uma vida fora de série. E eu posso dizer a você que se você obedecer a Deus, você não vai ter que correr atrás de nenhuma bênção, a bênção vai atrás de você. Por que muitas vezes as pessoas não vivem, elas fazem coisas e coisas para viver uma bênção e no final das contas não vivem? Porque na verdade muitas não estão dando a Deus o que Deus quer e na maioria das vezes o que Deus está requerendo de nós, acima de tudo, é um alto nível de obediência. Não é momento disso, não é momento. Aquilo lá, aquela árvore lá, aquele fruto desejável, maravilhoso, não é para mim. Não é para mim. Ah, como eu me sinto bem em olhar e dizer, isso não é para mim. Isso também não é para mim. Tem tantas coisas que as pessoas apresentam e trazem para nós. Não, isso não é para mim. Isso aqui não é para mim. Outras coisas você sabe, Deus vai me dar, mas não é o momento. Lá dentro, você sabe, não é momento. O Espírito Santo testifica, ele diz para você, não é o momento. Mas quando você vai lá e pega algo que você sabe que aquilo não é para você, você pega problema. Você pode alterar seu destino como a Eva e o Adão alteraram. Quando você vai lá e mente, engana para conseguir um negócio que nem era para você, nem era o momento, não era. E você cria obras da carne. Ele conseguiu? O que eu vivo falando para você? Você consegue? Consegue. Ele não conseguiu roupas, ou prata e não sei o quê. Ele conseguiu. Serviu para quê? Para a destruição da vida dele. E para os descendentes dele. Ele perdeu tudo. Ele tinha algo grandioso. Era para ele ser o sucessor do Eliseu. E hoje eu estou pregando sobre o Eliseu, o profeta Geazi. O homem cheio do Espírito Santo, que realizou 3 vezes mais do que Eliseu realizou. Mas eu estou pregando do leproso. Por que ele ficou leproso fora? Porque ele já era um leproso dentro, porque o pecado é uma lepra. O pecado é uma lepra. E Deus quer que você entenda isso. Em Apocalipse 2, 12 e 16 diz, ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Agora vem, e eu gosto disso aqui, e eu tinha que ler isso aqui para você, essas partes finais. Tem coisa boa. Talvez você está aí dizendo, meu pai, mas sabe, tudo em mim é ruim. Não, Deus está dizendo, tem coisa boa aí. Mas tem coisa que está prejudicando a sua vida. Você está fazendo coisas que o Senhor agrada? Eu acredito que, posso quase que dizer, a maioria, todos, não sei. Mas existe algo lá que você está deixando passar, que está roubando toda a vida de você. No entanto, tenho contra você. Eu tenho contra você. Então Deus está dizendo, eu tenho contra você. Isso aqui eu tenho a seu favor, mas isso aqui eu tenho contra. Isso aqui você está fazendo certo, mas isso aqui você está fazendo errado.
Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos de Nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. E disse, você tem resistido, você tem perseverado nisso, mas eu tenho contra você que você está deixando os ensinos de Balaão. O que é o ensino de Balaão? Quando você fala de Balaão, você está falando do quê? Mercenário. O profeta que ia amaldiçoar o povo de Deus por causa de grana, por causa de dinheiro. E quando Deus o proibiu de amaldiçoar Israel, o que ele fez? Ele foi lá e deu uma ideia para o Balaque, para derrubar Israel. Então você está tolerando aqui na sua vida, e talvez é isso, eu tenho contra você que você ainda você é uma pessoa gananciosa, você é uma pessoa que está me buscando só por causa de dinheiro, você está me buscando por causa do emprego, você está me buscando por causa disso. Você ainda não tem um relacionamento comigo de verdade. Você está fazendo certo assim, mas a verdade é que você me busca por causa disso. Os ensinamentos, você está tolerando o Balaão na sua vida. E mais, quando Balaão que o interesse do Balaão era só dinheiro, e algumas pessoas é só isso que elas querem de Deus. Ele também ensinou Balaque a induzir o povo de Israel ao erro, através daqui, de apegos aos ensinos, e a comer alimentos sacrificados a ídolos, e a praticar imoralidade sexual. Sabe o que isso significa? Que alguns têm um lado que está fazendo certo, mas alguns, a ganância é o dinheiro, talvez também comendo alimentos sacrificados, pode ser uma palavra adulterada, pode ser um mau uso da sua boca, pode ser você envolvido com coisas que caracterizam idolatria. Talvez você tenha uma abertura para a parte da imoralidade sexual. Você ama a Deus, você quer a Deus, mas está preso a um relacionamento ilícito. E Nicolaítas, quando você pega a tradução da palavra inteira, quer dizer aquele que domina sobre o povo. Então havia uma doutrina onde esses Nicolaítas tinham um domínio sobre a mente das pessoas e as induzia a pecar. Que nós vemos hoje, a própria fé customizada. Tem pessoas que têm um poder tão grande de persuasão, elas levam as pessoas a crerem em coisa que você para assim, pensa, meu Deus, como é que essa pessoa fez uma coisa dessa? E ela crê naquilo. Há um controle sobre a mente. Às vezes, pela televisão, você pode ligar a TV e assistir um programa de alguém que tem esse espírito. Ele domina sobre a mente, ele vai sugando a mente da pessoa de uma tal maneira que ele consegue colocar dentro da cabeça dela um engano e vai mantê-la sob controle através daquele engano. Eu me fiz entender? Quantas pessoas que estão sendo manipuladas, mas manipuladas através disso, ninguém obrigou elas a fazerem aquilo, claro que não. Entrou a um controle mental, em que elas vão lá e elas fazem coisas que não servem de bênção para ela, nem para a família dela, nem para nada. Os alimentos sacrificados, isso pende para idolatria. Idolatria pode ser a avareza, que está aqui, cobiça, autopiedade, iniquidade, arrogância, fé customizada. Para essa igreja aqui, olha o que ele disse. 2,18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva:
Essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras. De novo, ó. O seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que ao princípio. Você melhorou, teve avanços. Falando para o anjo da igreja, você teve avanços. No início você não fazia tanto, agora você está fazendo mais. Você teve um bom avanço, mas, no entanto, tenho contra você, tenho contra você. No entanto, contra você tenho isto. Diga comigo, você tolera. Então, eu poderia parar aqui. Você faz concessões. Você está fazendo mais agora do que no início. Você teve avanços, mas você ainda tolera isso na sua vida. Você tolera, você faz concessões, você aceita coisas que você não deveria aceitar. Você tolera Jezabel. Aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso eu vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Isso está falando de uma religião que não está levando a cruz, ao sacrifício da cruz somente. Esse adultério espiritual, pessoas que estão seguindo os ensinamentos da Jezabel, a porta larga, e faz concessão para isso, e concessão para aquilo. E a não ser que se arrependam das obras que ela pratica, matarei os filhos dessa mulher. Quem são esses filhos? Os filhos da fé. Essa fé, seja essa fé customizada, essa fé porta larga, essa fé que tolera coisas, essa fé que faz concessões. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Nas duas igrejas tinha um lado que não estava perdido, mas tinha coisas que estavam sendo toleradas. Tinha os ensinos de Balaão, tinha também dos nicolaítas, tinha da Jezabel, a profetisa. E cada um, eu estou mostrando para você um significado, que talvez você tolera na sua vida, e você não vê como mal. Você não está enxergando como uma coisa ruim, mas está roubando vitórias de você. Eu lamento muito quando algumas pessoas não entendem que para você chegar lá, você recebeu Jesus como seu Salvador, agora você precisa ter um relacionamento com Ele. E a partir desse relacionamento de obediência, você vai dando condições para Deus fazer toda a obra e cumprir tudo que Ele tem que cumprir, que Ele quer cumprir na sua vida. O Geazi interrompeu, ele alterou o destino dele. Ele interrompeu a obra de Deus na vida dele. Porque quando ele foi testado em algo, ele revelou exatamente o que estava dentro dele. Ele não tinha o propósito de ser. Ele podia dizer para as pessoas, eu quero ser como Eliseu. Não, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser isso, aquilo outro. Mas na verdade ele queria outras coisas. A cabeça dele estava só em dinheiro, em conquistar isso, em pegar aquilo. Deus quer que você conquiste, que você tenha uma vida gloriosa. Mas a sua cabeça, acima de tudo, precisa estar num relacionamento com Deus. Porque eu vou voltar a dizer, algumas pessoas acham que o problema delas é a falta de um emprego, ou as dívidas que têm, ou um problema familiar. E eu digo a você que se você resolver a sua questão espiritual, você vai vencer todas essas situações. Você vai vencer tudo isso, que hoje você coloca como, esse é o problema da minha vida.
De repente você pode descobrir que o problema da sua vida não é esse. Como Geazi descobriu, da pior maneira. Coloque-se em pé um pouco. Deixa eu ler isso aqui para você em pé. Em Filipenses 2,12 diz assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação, diga, ponham em ação, a salvação de vocês, em temor e tremor. Você não faz só na presença, você faz na ausência. Você não faz o que é certo para alguém ver. Você faz o que é certo porque você sabe que é certo. Então agora peguem e ponham em ação a salvação de vocês. Você não é um salvo em Jesus Cristo? Coloque em ação isso. Pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa obra dEle. Tanto Deus coloca o querer, como te dá condições de mudar, de realizar, de chegar onde você tem que chegar. E eu amo esses últimos aqui. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Nós vivemos essa geração corrompida, depravada, na qual vocês brilham, diga, vocês brilham, como estrelas no universo. Esse é o nosso chamado. Você sabe, eu vou dizer uma coisa para você que eu entendi perfeitamente. Muitas pessoas só têm, o chamado dele é sair aí fora e brilhar como estrelas no universo. É mostrar que é diferente, que existe gente diferente. Porque acredite, o mundo está sedento por algo verdadeiro. Mas o grande problema é que muitas pessoas ainda estão fazendo concessões, estão correndo atrás de coisas que elas não precisam. Estão trocando algo extraordinário por causa de nada. Era para aquele homem está registrado aqui, como o grande profeta Geazi, está como o leproso Geazi, que trocou tudo que ele tinha, por causa de algumas mudas de roupa e alguma coisa. Eu vejo gente que troca por causa de sexo, troca por causa de droga, troca por causa de dinheiro, troca por causa de fofoca. Por causa de fofoca, adoro ouvir, curiosidade diabólica. Aí vão se contaminando. Mas você tem que sair lá e fazer tudo diferente, e brilhar como estrelas no universo. Na igreja, em Apocalipse 2:4 diz assim: contra você, porém, eu tenho isso. Você abandonou o primeiro amor. O grande problema da maioria, agora eu posso falar, a maioria dos cristãos já abandonaram o primeiro amor faz tempo. Lembre-se de onde caiu. Quando você começou a cair? A fazer concessões? Quando é que você começou a abrir portas para o diabo controlar a sua mente e a sua vida? Quando foi que você começou a se perder? Em que momento? Porque ninguém cai da noite para o dia. Isso é uma mentira. Quando alguém cai, você pode ter certeza que ele vinha num processo de destruição faz tempo. Então, quando você precisa agora lembrar, olha lá, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Algumas pessoas, aqui nesse caso, precisa voltar lá e começar a praticar aquilo que praticava antes. Quando a fé estava viva, uma sede por Deus.
uma vontade de ser de Deus. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. O que significa? Tirarei a sua honra, a sua luz. Eu vou tirar a sua luz. Porque você se perdeu. Você abandonou, simplesmente se abandonou. Por que se abandonou? Por que alguns aqui abandonaram o primeiro amor? Por quê? Não sei. Eu só sei que aqui em Romanos diz assim, 12, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Sabe, eu lamento quando alguém fica olhando para o lado, olhando para lá, olhando para trás, porque assim, eu tenho que dar conta de mim. E de tudo que sai da minha boca, do que eu estou te ensinando. Você tem que dar conta da sua vida, das suas obras, de tudo que sai da sua boca, os exemplos que você tem sido, ou mau exemplo. Então, onde é que eu caí e eu preciso agora voltar e me ajustar? Deus está dizendo que não está tudo perdido, mas peraí, eu estou tolerando o Balaão na minha vida, estou seguindo os ensinamentos, alguém ou uma situação está tendo controle sobre a minha mente, os nicolaítas? Peraí, eu estou tolerando algo que eu não posso tolerar, estou tolerando Jezabel na minha vida, não tolera Jezabel, essa porta larga, essa sujeira que está aí, que começa a parecer tudo normal. Cuidado na criação dos seus filhos, você talvez está tolerando coisas na criação deles que você não pode tolerar. Está sendo tolerado coisas que não podem ser toleradas. Cuidado para não ir pegar uma coisa que não é para você, e cuidado para não sair do tempo, que é o tempo de Deus para você. Não é um momento e você está aí, tentando viver algo que não é a hora, fazer algo que não é. Eu não sei. Eu sei que nós, nessa manhã, recebemos de Deus uma boa direção para sairmos e vivermos uma vida poderosa. Por que muitas pessoas continuam do mesmo jeito, como Geazi, estão lá, mas não são de lá? Porque a mente nunca foi renovada, o coração nunca foi trocado. Apesar de estarem aprendendo muita coisa, estão vivendo como se, não, lá no fundo, elas não acreditam totalmente nisso, ou de jeito nenhum. Coloca a mão no seu coração e fale algo que você sabe que tem que falar com Deus. Algo que você sabe que é entre você e Deus. Você que está aqui nesta manhã, ouviu toda essa palavra, está aprendendo algo sério da parte de Deus. Jesus está voltando, minha gente. A qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer. E a palavra da cruz precisa ser pregada. E o evangelho da cruz precisa ser pregado. E as pessoas precisam olhar para a cruz e se voltarem para a cruz. Talvez você está aqui, mas nunca confessou Jesus como seu Salvador. E eu quero dar a oportunidade a você, de nesta manhã, se você ainda não fez a sua confissão, recebendo Jesus como seu Salvador, você pode receber. Você pode sair do seu lugar, vir aqui, confessar Jesus e dar um passo de fé para viver um tempo na sua vida que talvez você ainda não viveu. O caminho é Jesus. Quando a gente ouve a palavra, o nosso coração está pronto para receber.
Então é num momento como esse que a gente tem que abrir mão do que for necessário e dizer: esse é o meu momento. Eu preciso de Cristo na minha vida. Se há alguém aqui que não confessou Jesus ainda como Salvador e quer fazer, vem aqui na frente. Se não tiver, amém, mas se tiver, venha. Venha cá. Bispo, eu nunca confessei Jesus na minha vida. Eu nunca me comprometi de verdade com Ele. Eu descobri que eu ainda tolero muitas coisas. Eu descobri que ainda tem muita coisa na minha vida. A verdade é que eu descobri que eu estou como Geazi. Teoricamente está tudo certo, mas internamente está tudo errado. Eu estou tolerando coisas que eu sei que eu não posso tolerar. Eu estou cedendo para coisas que eu sei que eu não posso ceder. E eu não quero ir embora de outra maneira. Eu quero, da mesma maneira, eu quero viver uma vida diferente a partir de agora. Eu quero confessar o Senhor na minha vida. Eu quero uma vida nova para mim. Que maravilha. Várias pessoas aqui na frente. Decididas, não, eu vou zerar a minha vida. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero confessar o Senhor como meu Salvador. Eu quero ser uma nova criatura. Eu não quero mais viver assim. Jesus está voltando e eu não quero perder a minha salvação, que é a coisa mais importante. Eu li hoje, eu acompanhei a leitura. Nada que é impuro e enganoso e mentiroso vai entrar na cidade santa. Eu não vou ficar do jeito que eu estou. Eu quero uma mudança na minha vida. Se há mais alguém, aproveita e saia daí agora e venha. Não, eu quero confessar Jesus como meu Salvador. Eu nunca confessei, bispo, mas hoje eu quero confessar e eu quero sair daqui um novo homem, uma nova mulher, uma outra pessoa. Eu não quero mais viver da maneira que eu tenho vivido. Eu quero uma renovação na minha mente. Eu não quero ser, sabe, essa pessoa que sai por aí, mas ainda a lepra do pecado tem poder. Eu não quero isso mais. Você pode vir agora. E eu vou fazer a oração de confissão. E a igreja, com a mão no coração, é hora de você falar com Deus sobre a sua vida. Porque talvez esse não é o seu caso. Talvez Deus está falando com você: olha, hoje você está fazendo até mais do que no princípio, mas você ainda tolera. Olha, eu até tenho visto isso e isso na sua vida, mas você ainda segue, permite os ensinos de Balaão aqui. Olha, tem muita coisa aí que não está certa. Então você pode falar com Deus e dizer: chega, meu Deus. Eu quero ter meu nome no livro da vida. Na cidade santa não vai entrar coisa impura. E eu não vou viver da maneira que eu tenho vivido. Oh, meu Salvador, eu tenho essas pessoas aqui no altar que me dá tanta alegria, gosto de ver a humildade, o quebrantamento, delas virem publicamente dizer: não, eu quero uma vida diferente para mim. Do jeito que eu tenho vivido, eu não posso viver mais. Senhor, vai passando do teu sangue sobre essas pessoas. Cubra cada uma com teu sangue. Cubra cada uma com teu sangue agora. Senhor, vai purificando do alto da cabeça, a planta dos pés, vai limpando agora. O Senhor opera tanto querer como realizar. Então elas querem, agora ajuda nessa realização, ajuda nas mudanças, nas transformações, ajuda em tudo agora, meu Pai. Eu peço a tua bênção agora, e uma mudança extraordinária acontecendo dentro, que essa semente do Senhor esteja sendo plantada agora.
e que ela possa crescer em abundância na vida de cada uma, e que ela veja a diferença. Entra Espírito Santo em cada coração e vai transformando do alto da cabeça a planta dos pés. Repita essa oração comigo, vocês que estão aqui na frente, com esse mesmo espírito de quebrantamento, com seus olhos fechados. Diga: Senhor Jesus, eu te confesso como meu Salvador. Neste momento, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, lava as minhas vestes agora, me limpa minha mente, renova minha mente, troca o meu coração, põe uma guarda na minha boca, guarda meus olhos, tira todas as escamas, tira a venda, tira a cegueira, tira o agravo dos meus ouvidos. Eu não quero mais ser enganado, eu não quero me enganar. Me receba em seus braços, Jesus, porque hoje eu estou tomando a decisão da minha vida. Eu vou te servir verdadeiramente. Eu me volto para o Senhor agora. Eu tomo a decisão de que eu vou seguir o Senhor. Eu vou servi-lo de todo o meu coração. Me perdoa, me cubra com teu sangue e me receba agora. Diga: Espírito Santo, desça sobre a minha vida, toma o meu coração. Eu quero sair daqui restaurado, renovado, uma pessoa diferente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, passa do teu sangue sobre eles, e que todo domínio maligno sobre a mente, sobre o coração caia por terra. Tudo que vinha ainda escravizando, dominando essas vidas, eu ordeno que caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu ordeno essas pessoas livres, a mente livre, o coração livre, cada uma livre agora. Onde havia uma enfermidade, eu ordeno seja curado da enfermidade. Eu ordeno uma mudança na vida dessa pessoa radicalmente, em nome de Jesus. Receba cada uma agora, Senhor. Eu peço a tua bênção, a tua proteção, que nenhuma seja a mesma, em nome de Jesus. Que ela possa perceber nesse momento a tamanha mudança que está acontecendo na vida dela. Dá força para seguir, não deixe esmorecer, não deixe tomar o caminho errado, mas que ela prossiga sempre na direção certa, te honrando, te amando e crescendo na verdade e no conhecimento da verdade, meu Pai. Eu abençoo cada um agora. Peço a tua bênção e dou a eles a minha bênção. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Eu não sei o que acontece em cada interior, eu não sei o que acontece em cada mente, em cada coração, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor está aqui para mudar, o Senhor está aqui para transformar radicalmente cada vida, para que cada cristão saia por aí e viva como um verdadeiro cristão, lavado e remido no teu sangue, como uma pessoa totalmente renovada. Eu oro para que esta palavra tenha renovado mentes e corações e transformado radicalmente, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira. Eu declaro vitórias e transformações na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.